Olá! Aqui quem fala é a Daiane Queiroz e hoje eu vou falar de um assunto que tira você do sério, que deixa você com os cabelos pra cima. Isso mesmo, eu vou falar como você consegue conciliar os filhos, o trabalho, o marido, a casa e você mesma, tudo ao mesmo tempo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então confira aqui junto comigo! Bom, primeiramente eu quero responder uma pergunta. Dai, é possível dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Eu vou ser sincera com você. Eu acredito que não. Humanamente falando, é impossível você desempenhar todas essas funções com maestria, de maneira perfeita. Por quê? Perfeição não existe. Qual que é o problema aqui nesse momento? Muitas mães ficam idealizando um modelo adequado, um modelo perfeito de mãe, de mulher, de esposa. E esse modelo, ele não existe, né? Então, a minha resposta para essa pergunta é não. Dai. Isso mesmo, nós temos que ser verdadeiras. Eu sinceramente acredito que muitas vezes é necessário você abrir mão de determinadas coisas em prol de outras. Por quê? Porque nós, enquanto mães, enquanto mulheres, nós temos muitas funções para desempenhar ao longo do dia. E o que isso gera na nossa vida? Muitas tarefas, muitos afazeres, gera muitos sintomas. O corpo responde, chega um momento que o corpo não aguenta e o corpo começa a responder de maneira negativa, através de estresse, através de cansaço, através de estafa. Eu acredito que é possível nós elegermos o que é importante. Ou seja, aqui é importante você saber o que é essencial, o que vem à frente, o que vai demandar mais a sua energia. E além de tudo isso, eu acredito que você precisa ter uma boa produtividade. Isso mesmo, existem vários tipos de produtividade. Produtividade nível A, nível B, nível C, D e E. E os níveis A, B são os melhores níveis de produtividade, onde você tem bons resultados com pouco esforço, certo? E os níveis C, D e E, o que acontece? Você tem muito esforço, você gasta muita energia, você se empenha muito e o seu resultado, ele não é tão bom, ele não é satisfatório. Então, precisa ter um adequamento da sua produtividade para que você consiga conciliar todos esses papéis de maneira excelente, de maneira brilhante. O que acontece aqui? Muitas mulheres, muitas mães, elas querem que tudo gire em torno delas. O que eu tô querendo dizer com isso? Muitas pessoas, muitas mães, elas querem tomar conta de tudo sozinha. Por quê? Porque elas querem a perfeição. Isso mesmo, por isso que elas não distribuem função. Eu já ouvi muitas mulheres falar, não, eu prefiro eu mesma fazer porque vai sair do meu jeito, vai sair do meu gosto. Se eu terceirizar a função, se meu marido me ajudar, não vai sair da maneira que eu almejo. Tá, tudo bem. Você pode até optar por gerenciar tudo que você quer gerenciar. Você pode ter o controle de toda a situação. Só que você vai ficar extremamente sobrecarregada. Porque a mulher que é mãe, nos dias de hoje, ela é multitarefa. Eu diria que nós somos a Mulher Maravilha. Nós temos que dar conta de tudo. A gente tem que conduzir os nossos filhos com maestria, a gente tem que ser uma excelente esposa, uma excelente dona de casa, e a sociedade cobra isso. Eu acredito que o grande problema, ele vem da nossa cultura. Por quê? Nos tempos passados, a mulher, ela era vista para gerenciar a casa e cuidar unicamente dos filhos. Então, ela era única e exclusivamente
da família, certo? Só que os tempos modernizaram. E a mulher, ela tá tomando a frente no mercado de trabalho. E os tempos modernos, os tempos atuais, eles exigem que a mulher de hoje, ela tenha que desempenhar várias funções, dentre elas conciliar carreira com maternidade, com a casa, com o esposo e assim sucessivamente. E isso faz com que a mulher fique muito sobrecarregada, ela fique cansada. Por isso que grande parcela das mulheres, em torno de 30%, elas estão desistindo da carreira profissional. Por quê? Porque não é fácil, é muito difícil gerenciar tudo isso. E se a mulher, ela não tem uma rede de apoio, se a mulher, ela não tem um conhecimento de produtividade, se ela não sabe aproveitar o tempo dela como ela deveria aproveitar, a mulher, ela acaba desistindo da sua carreira, dos seus sonhos, e a realização profissional acaba ficando de lado. Isso é uma coisa muito séria. Então, um dos grandes problemas que eu vejo nos dias de hoje é a evolução da sociedade. Eu não diria um problema, mas eu diria que a cultura pela qual nós vivemos, pela qual nós fomos ensinadas, pela qual nós crescemos, ela atrapalha sim o dia a dia da mulher. Então, a vida moderna, ela trouxe mais cobrança para nós enquanto mães, enquanto mulheres. Por quê? As pessoas lá fora, elas nos cobram muito, porque se a mulher abre mão da carreira profissional, ela é cobrada, porque as pessoas julgam, as pessoas vivem de julgamento. Elas não entendem que se a mulher abriu mão da carreira em prol da família, essa mulher, ela tem uma dor dentro dela, porque ela teve que renunciar à própria vida em prol de sua família. Mas não, as pessoas julgam, porque fulana só fica dentro de casa cuidando de filho, cuidando da casa, como se isso não fosse um esforço imenso, entende? E não, nós, quem fica cuidando dos seus filhos, quem fica cuidando da sua casa, fica tão sobrecarregada quanto uma pessoa que trabalha 8 horas diárias. Muitas vezes fica muito mais sobrecarregada, porque cuidar de filhos e de casa exige tanto o físico quanto a parte mental. Isso mesmo. E as pessoas não têm essa ideia, ou se elas têm, elas ignoram e optam por fazer o pré-julgamento. E com isso o que acontece? A mulher, ela começa a se sentir cobrada de todos os lados. A gente tem cobrança da sociedade e nós temos cobranças internas. Por quê? Porque nós queremos ter a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional também. E a partir do momento que a gente abre mão disso, isso dói, isso machuca, isso fere. Eu senti assim por muito tempo. Quando eu abri mão da minha carreira profissional, só eu sei o que eu passei. Só eu sei o quanto era difícil acordar todos os dias para gerenciar a casa e para cuidar única e exclusivamente das crianças. Por quê? Porque eu tinha estudado muito, eu tinha dedicado muito e eu abri mão de tudo isso pelos meus filhos. Não me arrependo disso, porque eu acredito que não existe tempo perdido, existe ganho de conhecimento. E neste período que eu fiquei parada, eu pude vivenciar os meus filhos, eu pude acompanhar o crescimento deles e a conexão com eles foi se tornando cada vez mais forte. E isso valeu a pena, apesar de chegar num ponto que a minha frustração profissional tomou conta da minha pessoa e eu comecei a desequilibrar várias áreas da minha vida. Por isso que nós não podemos negligenciar o que é importante para nós. Mãe, você precisa colocar em cima de uma balança e você tem que deixar essa balança equilibrada. Ela não tem que pender nem para um lado e nem para o outro. Você tem que equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Não deixe os seus sonhos de lado. É completamente possível você conciliar tudo isso. E essa aula de hoje é para você enxergar isso. É possível sim você equilibrar sua casa, sua família, seus filhos, o seu trabalho. Claro que não com maestria,
Você vai ter que muitas vezes eleger o que é importante para você. E por isso que eu vou usar a analogia da metáfora da pizza. Imagina você, nós temos aqui uma pizza, certo? Nós temos 8 pedaços. Uma pizza geralmente ela tem 8 pedaços. Escolha quantos pedaços você quer pegar para você gerenciar, para você cuidar. Dai, tá confuso. O que você tá querendo falar com isso? Mãe, eu tô querendo dizer que você tem que escolher qual área você quer dar maior atenção da sua vida. Se você quer cuidar dos seus filhos, se é você que quer dar banho, se é você que quer levar para a escola, tira um pedaço de pizza e fala: eu vou cuidar dos meus filhos. Certo? Eu é quem vou levar eles para a escola, eu é quem vou fazer a comida, eu é quem vou dar banho. Geralmente, eu é quem faço isso aqui em casa. Então, esse é um pedaço da pizza que eu escolhi e eu não abro mão dele. Porque é o momento que eu tenho de intimidade com os meus filhos. Eu gosto de dar banho neles, eu gosto de preparar a comida deles. Claro, existem exceções, tem dias que eu não consigo cozinhar para eles. Tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. Outro pedaço da pizza que eu escolhi para me dedicar foi o meu trabalho. Então, meu segundo pedaço de pizza é em relação à minha realização profissional. Eu decidi voltar para o mercado de trabalho e hoje eu me sinto completa, hoje eu me sinto feliz. Um dos pedaços da pizza que eu decidi abrir mão, que não faz mais parte, que eu não cuido mais, foi o gerenciamento da casa. O que eu fiz? Eu contratei uma pessoa, uma rede de apoio com a qual eu conto. Então eu tenho uma pessoa que hoje organiza a minha casa, que me dá o apoio com as crianças nos momentos que eu preciso. Eu coloquei as crianças, a Maria Clara meio período na escola, o João Pedro tá em outra escola. Então assim, eu tive que eleger prioridades, entendeu? Então hoje eu não consigo ficar lavando, passando e limpando a casa. Por quê? Porque isso são tarefas obrigatórias e mais pra frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E o que acontece? A gente perde muito tempo com essas tarefas. Então, eu tive que eleger qual pedaço da pizza eu iria cuidar. Eu não abriria mão. Então, eu não abro mão da minha carreira profissional. Eu não abro mão de cuidar dos meus filhos, de dar banho, de dar comida, de levar na escola, de buscar na escola. Eu não abro mão do meu momento de lazer com a minha família. Então, os domingos e pelo menos meio período do sábado é sagrado para minha família e para os meus filhos. Eu não abro mão de um momento para socializar com os meus amigos, com a minha família, isso em momentos esporádicos. Claro que hoje eu trabalho bastante, então eu tenho momentos para que eu consiga fazer isso. Então, escolha você. Qual é o pedaço da pizza que você não abre mão, que você vai dedicar-se a este pedaço? Eleja quais são os pedaços da pizza que você vai abrir mão. Porque eu acredito que não seja possível você dar conta de tudo com maestria, com excelência. Se você opta por cuidar de uma pizza inteira, todas as áreas da sua vida, alguma coisa vai ficar em desequilíbrio, porque vai faltar energia. Eu prefiro que você escolha quais áreas você precisa efetivamente cuidar, para que você desenvolva essas áreas com maestria. Entendeu? Então, escolha o que de fato é importante para você e aprenda a tirar as coisas que não vão somar contigo. Entende? Tira aquelas coisas que vai ocupar muito o seu tempo. E se você não tem condições de ter alguém para te ajudar, se você não tem condições de pagar uma pessoa, tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. E não use isso como desculpinhas, não use isso como empecilho, entende? Agora,
Busque alternativas. Beleza, se você não tem uma pessoa, se você não tem renda, que você possa pagar uma pessoa para te ajudar, para você terceirizar uma função, busque rede de apoio. Então, converse com seu marido e distribua as funções. Se você voltar a trabalhar ou se você trabalha, divida as funções. Se seu filho hoje já é maiorzinho, ensine ele a guardar os brinquedos, a arrumar a cama. Isso já faz parte de uma boa educação e isso vai fazer o seu filho entender o quanto o apoio, o quanto a ajuda é importante para o convívio de todo mundo. Então, não existe desculpinhas, existe soluções. Então, se apegue à solução, não se apegue ao problema. Basta você querer. É a questão da autorresponsabilidade que eu sempre falo. Se você de fato quiser, você chega aonde você deseja. Tudo bem? Bom, e o que geralmente acontece? A mulher multitarefa, a Mulher Maravilha, ela quer abraçar tudo ao mesmo tempo, ela quer buscar a perfeição em tudo, porque ela quer ser uma excelente mãe, ela quer ser uma excelente profissional, ela quer ser uma excelente dona de casa, a casa dela tem que estar impecável, tem que estar perfeita, e ela tem que ser uma excelente esposa, ela tem que ter disposição, ela tem que ter energia para os amigos, enfim. O que acontece com essa mulher que assume toda a função para ela? O que acontece? Essa mulher, ela fica sobrecarregada. E quando existe essa sobrecarga, isso gera o quê? Isso gera consequências, né? A mulher que tem 300 mil coisas para resolver ao mesmo tempo, ela se cobra muito. Por quê? Porque ela sabe que se ela tem muito trabalho a ser desenvolvido, ela sabe que nem todos os trabalhos vão ficar perfeitos. Por quê? Porque é muita coisa e não tem tempo hábil para que ela consiga fazer tudo bonitinho. E existem exceções. Tem dias que acontece o imprevisto. E muitas vezes o imprevisto, ele desestrutura todas as outras tarefas. Então, a cobrança, ela acaba com você, mãe. Você se cobra muito, porque você quer ser perfeita em tudo que você faz. E não é por aí. Você tem que escolher qual região, né, qual pedacinho da pizza você quer de fato dominar. Você quer de fato cuidar e abra mão daqueles pedaços que não vão somar com você. Entende? Eu tô falando aqui de planejamento. Se você escolher as áreas certas, você vai conseguir planejar adequadamente. Outro sentimento que geralmente é desencadeado nessa Mulher Maravilha é o quê? O sentimento de culpa. Por quê? Porque o mundo lá fora, ele te cobra muito. Porque hoje você tem que trabalhar, hoje você tem que trazer renda para dentro da sua casa. E aí, você se culpa por quê? Você não consegue desempenhar o papel que você deveria desempenhar no ambiente de trabalho. E você se culpa por quê? Porque você está abrindo mão dos seus filhos. Então é o tempo todo que você pega um chicote e você fica se batendo. Entende? E se você deixa esse sentimento te dominar, você vai ficar com a sua autoestima comprometida. Você vai desenvolver crise de ansiedade, você vai gerar um nível de estresse muito alto e, consequentemente, o citosol, o seu hormônio do estresse, ele vai ficar com níveis muito elevados. Então, olha o quanto é preocupante, olha o quanto a nossa rotina, o nosso mundo atual exige de nós mulheres. Entende? Por isso que você tem que tomar cuidado, por isso que você tem que eleger o que é essencial. Você tem que usar a sua mente, que é brilhante, para as coisas boas. Você tem que usar a sua mente para te ajudar. E quanto mais a sua mente estiver fortalecida, melhor. Quanto mais maturidade emocional você tiver, inteligência emocional, melhor é para você. Por quê? Porque você vai fazer as escolhas certas. Você vai encarar os desafios certos. E com isso, seus resultados, eles vão ser sensacionais, vão ser excepcionais. E é isso que eu espero de você. Além destes sentimentos que eu acabei de mencionar, a mãe de hoje, a mãe moderna, ela tem muita
crise de ansiedade e ela tem muito estresse. E quando nós nos deparamos com uma mãe, com uma mulher que está com todos esses sentimentos, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um desequilíbrio emocional, isso mesmo. E quando você entra em desequilíbrio emocional, as duas principais áreas da sua vida, que é a área pessoal e a área profissional, ela fica desequilibrada. E aí você tende a não ter os resultados que você almeja. Isso mesmo. Mas Dai, por que a mãe moderna tem tanto sentimento de culpa, tem tanta cobrança, tem tanto estresse e tem tanta ansiedade? É simples, é porque a mãe moderna, a mãe dos dias atuais, ela é multitarefa. Então essa mãe, o que essa mãe tem que fazer? Ela tem que cuidar dos seus filhos, certo? Uma das prioridades que eu acredito que vai ser o pedaço de pizza que você vai eleger, vai ser esse. Você não vai abrir mão dos seus filhos. Por quê? Porque seus filhos é a sua essência, a razão do seu viver. E dentro deste cuidar dos seus filhos, o que você tem que fazer? Você tem que fazer tarefa da escola, você tem que dar banho, você tem que fazer o papá, você tem que levar para a escola, você tem que ter tempo de qualidade, você tem que cuidar da saúde do seu filho. Então você tem que levar num pediatra. Ou seja, eu não abro mão da rotina dos meus filhos, em hipótese alguma. Eu encaixo dentro da minha rotina o momento deles de todos os dias. E eu não abro mão disso. Se eu não posso dar banho nos meus filhos, eu fico desesperada. Eu preciso desse momento com eles. E o que eu quero te ensinar aqui é que você não tem que abrir mão desses momentos. Você tem que gerenciar o seu tempo de maneira com que você consiga encaixar dentro da sua rotina. E mais adiante você vai entender sobre isso. Além disso, a mulher ela tem que cuidar da casa. E quando eu falo cuidar da casa, essa mulher ela tem que lavar, passar, limpar, ela tem que cozinhar, enfim, ela tem que gerenciar a casa, ela tem que fazer compra no mercado, ela tem que organizar o armário, enfim, ela tem que gerir tudo que é necessário dentro de uma casa. É muita coisa, entende? Por isso que eu falo, escolha qual pedaço da pizza você quer gerenciar, você quer cuidar. Se você for fazer tudo isso, você vai ficar estafada. Não tem outro resultado. O resultado é estresse, é ansiedade, é desequilíbrio. Não tem outro resultado. Além disso, a mulher multitarefa de hoje, dos dias atuais, ela tem que cuidar do relacionamento. E o que acontece? A mulher que trabalha muito, que faz tudo dentro da casa, se o marido não ajuda ela, se ela não tem rede de apoio, qual vai ser a área da vida dela que vai ficar comprometida? É o relacionamento. Porque essa mulher vai chegar no final da noite, ela não tem energia. Ela só quer saber de tomar banho e dormir. Entende? Porque ela tá sobrecarregada, porque ela não aguenta mais, porque o dia foi exaustivo. E aí, se o seu relacionamento amoroso fica comprometido, aí, minha amiga, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, você tem que equilibrar os papéis da sua vida. Além disso, a mulher multitarefa, a Mulher Maravilha, ela tem que dar conta de cuidar da sua carreira. Quando eu digo cuidar da sua carreira, eu digo que hoje o mercado de trabalho, ele cobra muito a mulher. E além disso, a mulher que é mãe, ela já sofre um preconceito no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente tem que pedir dispensa para poder levar o filho no pediatra. Muitas vezes a gente tem que entrar com um atestado médico porque o nosso filho está doente. E aí? E aí que o seu patrão, e aí que a empresa dificilmente ela entende. Por isso que a mulher nos dias atuais, ela sofre preconceito sim. Apesar da mulher estar se equiparando aos homens a nível de trabalho, a nível de carreira, a mulher ainda é vista com maus olhos quando essa mulher torna-se mãe. Então é uma situação delicada. E o que isso faz? Isso nos gera aquele sentimento de culpa. Isso nos faz ter cobrança. Por quê? Porque a gente não quer
sabe, deixar nenhum lado, a gente não quer deixar vestígios para que a gente tenha cobrança, porque a gente quer ser melhor naquilo que a gente desempenha. E quando eu falo cuidar dos parentes, você tem que cuidar do seu pai, você tem que cuidar da sua mãe, você tem que visitar uma sogra, você tem que visitar um sogro. Ou seja, a gente, além de dar conta de tudo isso, a gente tem os nossos pais. E eles também merecem nossa atenção. Aliás, eles precisam da nossa atenção. Então, muitas vezes, tem ainda mulheres que, além de dar conta de tudo isso, os pais ainda precisam muito da presença delas. Então, olha quantas tarefas que nós mulheres temos. Por isso que muitas vezes você tem um desequilíbrio emocional. Por isso que muitas vezes você se sente cobrada, você tem sentimento de culpa, por isso que você desenvolve ansiedade, por isso que o seu estresse, por isso que o seu citosol fica lá no teto. Por quê? Porque nós temos muitas funções para desenvolver ao longo do nosso dia. Por isso que a metáfora da pizza é extremamente importante. E eu também deixo aqui uma dica para você ler o livro Essencialismo. Ele te ensina muito a olhar para o que de fato é essencial. Então, se hoje, mãe, você está buscando reingressar na sua carreira, se hoje você quer fazer uma transição de carreira, coloca uma coisa na sua cabeça. Você tem que eleger o que é essencial na sua vida. É um momento de plantar, para que lá na frente você colha os frutos que você plantou hoje. Então, todo resultado, ele exige sacrifício. Se você quer mudar a história da sua vida, se você quer dar um basta na vida que você leva hoje, você precisa tomar uma decisão. E mais do que isso, você tem que entrar em ação. E lembre-se de escolher qual pedaço da pizza você vai gerenciar, você vai tomar conta. E o que você vai abrir mão? O que você vai terceirizar? O que você vai eleger como a rede de apoio? O que a rede de apoio vai poder te ajudar a partir de agora? Você não tem que achar que você dá conta de tudo. Você precisa sim de ajuda. E quando você tem ajuda, você é muito mais forte. Quando você tem um apoio, você consegue ter tempo para você. Você consegue produzir como você deveria produzir. E quando você produz verdadeiramente, você tem resultados, você colhe aquilo que você quer. Então, se você está com um objetivo, se você está com uma meta, foca no que você precisa fazer, porque se você estiver 100% presente para suas metas e para os seus objetivos, você vai chegar onde você deseja. O poder está aqui, está na sua mente. Então, seja firme, fique forte no seu propósito e todos os dias acorde, bate no peito, se autorresponsabiliza e vai correr atrás do seu sonho, porque sonhos foram feitos para serem vividos. É completamente possível você chegar onde você almeja, só depende de você. E agora eu vou falar um pouquinho como você consegue conciliar, todos esses papéis e se livrar desse sentimento de culpa que você tem. Como que você faz isso? Mãe, isso é mentalidade. Então, primeira dica que eu vou deixar aqui é que você precisa entender que qualidade, ela é diferente de quantidade. Dai, o que você tá querendo falar com isso? Calma, o que eu tô querendo te dizer é que é 1000 vezes melhor você tirar 1 hora ou 2 horas do dia para sentar com seu filho no chão, para rolar com seu filho, para beijar, para dizer que você ama, do que você ficar 8 horas do dia em função do seu filho e o seu filho ou a sua filha ficar grudado numa TV, ficar grudado num celular. Então, qualidade é 1000 vezes melhor do que quantidade. Se você tirar de 1 a 2 horas por dia para se dedicar ao seu filho com qualidade, você não tem o porquê ter sentimento de culpa. Entende? Você não precisa ficar rodeada do seu filho ou da sua filha o dia inteiro. Você precisa ter momentos prazerosos. Você precisa ter momentos
intensos com seu filho. Isso é o suficiente para estabelecer uma excelente conexão com eles. Outra dica que eu deixo aqui para você: se cobre menos. Isso mesmo, a partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, eu passei a sofrer menos. Eu me cobrava o tempo todo. Eu me cobrava pela falta de resultado, eu me cobrava pela minha falta de realização profissional. Então, a partir do momento que eu decidi traçar as minhas metas e os meus objetivos, o que eu comecei a fazer? Eu me autorresponsabilizei e comecei a trabalhar um dia após o outro e parei de fazer cobranças. Você tem que colocar na sua cabeça que você faz o que está ao seu alcance. Você não tem que ser excelente, excepcional em todas as áreas, mas aquelas regiões que você elegeu para você cuidar, para você desempenhar, aí sim você vai desempenhar com maestria. Então para de se torturar, para de ficar com chicote te batendo o tempo todo, se cobre menos. E coloque na sua cabeça que aquilo que você escolher fazer, você vai fazer com desempenho total. É esse comprometimento que eu quero de você. Outra dica que eu deixo aqui pra você é que não idealize uma mãe e uma esposa perfeita. Idealize o que você é. Entende? Não fique buscando a perfeição. Pare de olhar para a grama do vizinho. Muitas pessoas têm essa mania de ficar falando: ai, porque fulana é uma excelente mãe, porque fulana é uma excelente esposa, ai, porque fulana tem um corpo perfeito. Não existe perfeição. Existe uma mãe e uma esposa que faz de tudo em prol da sua família. Ou seja, você faz o que está ao seu alcance. Eu tenho certeza que você desempenha o que você pode desempenhar. Não fica buscando o modelo ideal. Busque o que você tem de melhor. Ou seja, eleve os seus recursos, as suas qualidades e diminua as suas interferências, diminua os seus defeitos, ou seja, seja você mesma e faça tudo o que você pode fazer dentro das suas limitações, buscando sempre o equilíbrio. E lembra, você não é responsável por gerenciar tudo, você precisa de ajuda e com ajuda nós somos muito mais fortes. É isso que eu quero que você entenda. E a terceira dica que eu deixo aqui pra você é: faça divisão das tarefas. E aí eu te pergunto, qual é o pedaço da pizza que você quer gerenciar, que você quer cuidar, que você vai tomar conta, que você não abre mão? E qual é o pedaço da pizza que você vai abrir mão? Porque lembra, nós temos que escolher aquilo que é essencial. Se você quer chegar em uma meta, se você quer estabelecer um objetivo e chegar até o final, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas. E se você abrir mão deste pedaço dessa pizza, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai fazer essas tarefas que você não pode mais fazer? Porque você vai passar a produzir em direção a alcançar os seus objetivos e a realizar os seus sonhos. E aí, quem é que vai te ajudar? Quem você vai estimular para fazer isso? Lembra, você precisa de ajuda. E é a quarta dica que eu deixo aqui: peça ajuda e use a rede de apoio. Isso mesmo. Eu vejo, às vezes, amigas minhas ou várias conhecidas que falam: eu não gosto de acionar minha mãe, eu não gosto de acionar minha sogra. Eu confesso que por muito tempo eu fiquei relutando contra isso. Claro que eu não aciono a minha mãe ou a minha sogra o tempo todo, mas quando eu preciso efetivamente, hoje, nos dias de hoje, eu peço ajuda sim. Por quê? Porque eu preciso. E eu sou humilde o suficiente para falar: eu preciso de ajuda, vocês podem me ajudar? E elas ficam super felizes, elas me ajudam muito. E não tem problema em pedir ajuda, entende? Se você precisa de fato, se é para o seu sucesso profissional, gente, peça ajuda. Como que era na época da sua mãe? Como que era na época da sua sogra? Eu lembro, a minha mãe deixava eu e meu irmão com a minha avó.
Entende? E ela saía para trabalhar e ela ficava o dia inteiro. E nos dias de hoje, nós pedimos muito pouco. Eu, particularmente, peço muito pouco a ajuda da minha mãe, porque meus filhos vão para a escola, porque hoje eu consigo ter uma funcionária, enfim. Quem não tem condições, quem não pode ter uma funcionária, não tem problema. Se você tem uma mãe que pode te ajudar 2 vezes na semana, num sábado, peça ajuda. Seja humilde o suficiente e peça ajuda. E a quinta dica que eu deixo aqui pra você é: pratique atividade física. Dai, o que tem a ver atividade física com esse tema? Eu vou te explicar por que você deve praticar atividade física. Se você praticar atividade física, você vai liberar uns lindos hormônios, que são os hormônios do prazer. Você vai liberar endorfina, você vai liberar adrenalina, você vai liberar serotonina. E esses hormônios, eles são os hormônios do bem-estar. E teoricamente você vai melhorar o seu humor, você vai melhorar a sua disposição, você vai melhorar a sua energia e, consequentemente, você vai ter muito mais disposição e muito mais energia para desempenhar as suas tarefas. E você tem muitas tarefas ao longo do dia. Por isso que essa dica que eu deixo aqui, ela é extremamente importante. Se você puder acordar 1 hora mais cedo e fazer a sua atividade física, o seu dia vai ser completamente mais enérgico, vai ser um dia completamente com disposição. Acredite nisso e faça isso. E a outra dica que eu deixo para você é que, apesar das dificuldades, apesar das imensas tarefas que você tem ao longo do dia, apesar de ser exaustivo, de ter dia que você pensa em desistir, não faça isso. Pratique o ato da gratidão. Porque, apesar de ser difícil, apesar de ter que conciliar muitas coisas, apesar de você ter que ser uma Mulher Maravilha, você tem que respirar e agradecer a Deus. Por quê? Porque você tem saúde. Você só precisa de saúde. Porque você tem seus filhos com saúde. Porque você tem uma casa para morar. Porque você tem uma comida para comer. Porque você tem um carro para andar. Entende? Então, não adianta ficar se lamentando. Você fez uma escolha em ser mãe. Você fez uma escolha por optar pelo seu casamento. Agradeça. Agradeça, porque o ato de agradecer vai elevar a sua energia, vai melhorar o seu humor e você vai se sentir melhor. Quando nós temos gratidão, nós levamos uma vida com mais leveza. Nós temos uma vida melhor. Então, seja grata todos os dias e pratique isso. Então, eu deixei algumas dicas aqui para que você consiga conciliar e diminuir o sentimento de culpa.